discípulos começam a remar, e a Bíblia diz que chega um momento que eles começam a remar contra o vento. Quem já remou em um rio ou no mar contra o vento sabe que não é fácil. Imagina chegar a um ponto que os discípulos não têm mais força, olhar para um lado, somente ventania, onda, quem sabe aquela água querendo adentrar aquele barco e ali pronto para se afundar. E chega o momento da nossa vida, não é assim, não é diferente. Chega o momento que você fala: será que todos me esqueceu? Será que o Senhor Jesus Cristo me esqueceu? Chega o momento da sua vida que você não entende, Deus, por que Ele está passando, por que eu estou passando por isso, por que a prova está vindo contra a minha vida, por que o serviço eu estou tendo essa prova, por que dentro de casa eu estou passando por essa avalanche, por que no serviço, na rua, na escola eu estou passando por este vendaval. Jesus te diz hoje: minha filha, meu filho, fica tranquilo, porque eu vou chegar na hora certa, no momento certo eu chegarei, porque Ele é fiel. Deus, Ele guarda os seus fiéis. Deus não deixa os seus fiéis perecer. Mas tem um porém: tem que ser fiel. Hoje infelizmente não vai ver muitos infiéis, né? Hoje vai ver muitos, irmãos, que querem, mas não querem fazer, né? Os discípulos tinham que aprender. Jesus estava trabalhando com as suas mentalidades, as mentalidades materialistas. Jesus estava trabalhando para que eles viessem primeiramente se entregar. O louvor que foi entoado é um preparamento, limpeza de coração. O louvor, se você prestou atenção, uma parte diz sobre isso. Era importante o discípulo passar por essa prova, porque lá na frente não era importante para que eles não viessem negar o nome de Jesus Cristo. Se Pedro não passasse por turbulência, se aqueles discípulos não passassem por dias difíceis, o que seria naquele momento que ele fosse colocado em uma cruz, ou aqueles que foi decepado a sua cabeça, o que seria? Mas nenhum deles negado ao Senhor Jesus Cristo, porque eles passaram a prova, depois da vitória. Aleluia! É isso que Jesus Cristo quer para a igreja. Vivemos nos dias difíceis dessa terra. Vivemos, irmão, em dias que o mar está agitado. O mar hoje simboliza o mundo que nós estamos enfrentando. O barco hoje é a igreja, e nós estamos remando, mas não está sendo fácil, porque nós estamos indo contra o vento. Nós estamos ali remando, mas as forças parecem que tem dia que está se acabando. Aí você vai orar, aí você vai buscar, aí o Senhor dos Exércitos, Ele te dá força. É na fraqueza, meu querido, que Deus te aperfeiçoa. É por isso que é importante: não deixe o desânimo, não deixe nada nessa vida, não deixe nada nesse mundo de ofuscar, porque o mundo, ele está em sua sombra, aleluia, da sua tempestade, tentando apagar a sua fé, tentando, aleluia, você fazer você andar cabisbaixo. Mas eu quero te dizer: acredita que Ele vai vir sobre o mar, Ele vai vir caminhando e vai te dar o socorro, porque Ele é o nosso socorro e presente na hora da nossa angústia. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos sem entender. Imagina eu e você agora, né? Imagina nós dentro daquele lugar. O discípulo olhando para outro, mas como o mestre nos obrigou a adentrar, e agora já é a quarta vigília e nada dele. Imagina, essa madrugada, prestes para amanhecer, um olhando para ele: João, o Senhor esqueceu de nós. Ei, Tiago, agora nós vamos perecer, eu não aguento mais, agora só resta a morte. Não é assim? Chega dia que não é fácil, chega dia que só Deus não te entende. Às vezes o seu amigo mais perto, mais próximo, parente, aquele que está perto, às vezes não entende o que você tem passado, mas eu quero dizer que Jesus te entende. Ele é fiel, Ele é onisciente. Jesus, quando estava em terra, Ele observou, Ele falou: meus discípulos, eles precisam de mim, eles necessitam. Aleluia. Jesus foi caminhando, agora foi encontro. Ei, não é da forma do homem. Enquanto o homem está tendo força, Deus deixa você fazer, aleluia, mas não adianta. Quem faz é Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro da nossa alma, Ele tem que ser o ponto crucial, Ele não tem que ser o controle, Ele tem que ser o regente da sua alma. Era isso que Jesus queria para os discípulos, que Jesus viesse ser o regente por excelência da vida daqueles apóstolos. É isso que Jesus Cristo quer na sua vida. Sabe por que anda muito sofrendo, desnorteado? Porque não quer deixar Jesus Cristo ser, aleluia, um amigo verdadeiro, não quer deixar Jesus Cristo ser o regente por excelência. Eu vou fazer do meu jeito, e Jesus passa
Se fosse por Pedro, o que fazia? Lembra bem quando Judas traiu e os soldados foram prender Jesus? O que Pedro fez? Primeira coisa que Pedro quis agir no impulso, na valentia. Já tinha passado por um processo. Tem muitos crentes que passam um processo, mas não aprendem. Foi preciso que Jesus ficar 40 dias em terra ainda, para que eles viessem entender a verdade. Quando Jesus morre, muitos saem desnorteados, se desviando. Aí Jesus fica em terra, vai em busca, porque ele é amor. Não foi em vão esse período que ele ficou ali ensinando e escolheu os apóstolos. Jesus sabia a capacidade que Pedro tinha, ele sabia o tamanho do amor de João. É por isso que quando ele ressuscitou, ele vai atrás deles, ele vai em busca, sabe por quê? Porque ele ama os discípulos, ele ama a sua vida, ele ama você. Sabe aquele dia que você fala, não aguento mais, eu vou largar tudo? Ei, ele vai atrás de você, porque ele te ama, ele nos ama. Glória a Deus. Aleluia. E agora, Pedro, nós vamos obedecer. O mestre se esqueceu de nós. Aí quem vem vindo, andando sobre as águas? Jesus. Olha o tamanho do poder do nosso Deus. Aleluia. A Bíblia diz que os discípulos avistaram. Não tinha aprendido ainda verdadeiramente. Quantos irmãos no momento difícil do vida, quando no momento da turbulência nós duvidamos do poderio do nosso Deus. Deus está falando que vai dar certo, e às vezes nós duvidamos, será? Quando eles avistam, todos começam a gritar. Imagina um monte de homem dentro daquele barco gritando. A Bíblia diz que eles gritaram com medo. Com medo, é um fantasma. Todos ficaram com medo. Quantas as vezes nós se deparamos dessa forma? Quando você se depara com desemprego, quando você se depara com a enfermidade, quando você se depara com a perseguição, quando você se depara, quando todos viram as costas para você, quantas vezes nós se assustamos, quantas vezes nós gritamos, quantas as vezes, mas era Ele, era Jesus Cristo. Não se assuste, meu querido, não se assuste, porque neste vale Deus não vai te deixar sozinho, nessa tempestade Ele não vai deixar você se afundar, porque Ele é fiel na sua vida. Aleluia. Ele é fiel. Era isso que Jesus queria que disse para aprendesse. Se você ver o outro texto, você vai ver que antes o coração deles estava endurecido, porque não entendia ainda o que tinha acontecido, irmão. Jesus já tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e eles ainda estavam duvidando. Imagina, quase 5.000 homens, fora as mulheres, crianças, se alimentando com 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que eles estavam com o coração endurecido. Quantas pessoas estão na casa de Deus? Há tantos anos estão com seus corações endurecidos. Quantos estão anos e anos, 10 anos, 20 anos, e não sabem que é o batismo com o Espírito Santo? Para eles alcançar essa dádiva, é importante ele passar por esse processo. Não é de qualquer maneira, porque o Espírito Santo ele não fica em templo de qualquer forma. É importante. Pedro, ele fez Jesus como excelência. Ele tinha que Jesus, irmão, ser o controle da sua alma. Quando ali, irmão, aquele soldado que prendeu Jesus Cristo, Pedro pegou a sua espada, arrancou a orelha daquele soldado. Jesus mostrou para Pedro: tu não aprendeste ainda, Pedro. Não é essa espada que eu estou te falando, Pedro. Que você não aprendeu que eu falei que tem que ser manso, humilde. Eu não te falei, Pedro, não é dessa forma. Jesus pega a orelha, coloca novamente, mostra mais um milagre para o discípulo. Eu imagino Pedro ficar todo atônito, todo pasmado naquele momento, sem entender, e ver o tamanho do amor do nosso Deus. O soldado que ia prender, ia levar numa cruz para ser morto, agora ele usa por compaixão. É isso que Jesus quer que nós fazemos. É muito fácil nós amar aquele que nos ama. É muito fácil nós fazer somente para aqueles que estão ao nosso lado, e aqueles que te perseguem, e aqueles que querem o mal para você, o que você tem feito. Nós temos orado por ele, para Deus abençoar, para Deus salvar a vida dele. A Pedro foi fácil ele arrancar a espada. Você acha que Pedro foi para arrancar a orelha? Não. Pedro foi para decepar o pescoço. Mas aquele soldado desviou na orelha. Ele não se assusta, não. Todos nós sabemos o tamanho da onda que está acontecendo neste mundo. Nós estamos no mar, irmão, num porto. Nós vamos chegar neste dia, irmão. Nós vamos chegar lá. Se nós acreditarmos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos chegar seguro, com segurança.
porque Ele é fiel, Ele cuida de nós, irmão. Olha o mundo que está acontecendo. Olha aí, irmão, todo mundo fala em crise, todo mundo fala em tantas coisas. Fica tranquilo, irmão, que o nosso Deus é fiel. O nosso Deus não há crise para Ele. O nosso Deus, Ele abençoa no momento, irmão. Quando nós clamamos, o presbítero leu aqui hoje, aleluia, sobre Jeremias. Você lê ali o que acontece pela rebeldia do homem, por não deixar Jesus ser o centro da alma deles, por não deixar o nosso Deus ser o general de guerra. A rebeldia levou eles a ficar 70 anos de cativeiro, por não ouvir o verdadeiro profeta, por não ouvir a verdade, mas pelo ouvido Ananias, o profeta falso daquela época, que estava ganhando as muito por rebeldia, 70 anos de cativo. Quantos hoje, irmão, estão sendo levados a cativo por duvidar na verdade que é a palavra, estão se deixando levar por doutrinas de demônio, como diz o apóstolo em 1 Timóteo capítulo 4, tendo ouvidos a doutrinas de demônio e ficando com as suas mentes cauterizadas. 1 Timóteo capítulo 4. Quantos estão com a mente cauterizada? Acham que estão fazendo certo, mas usam estratégia. Sabe por que os discípulos passaram por esses momentos turbulentos? Para que não viesse usar estratégia na frente, mas usar verdadeiramente a palavra do nosso Deus. É doída, é. Sabe por que às vezes vem poucos? Porque a palavra não é doída, mas ela serve para a nossa santificação. Hebreus diz ali, se me falha agora no capítulo 7, que Deus exorta aos que Ele ama, né? Quantos irmãos têm virado as costas para a exortação do nosso Deus? Quantos têm virado as costas? Se você ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que o ser humano é ingrato. O ser humano toda a vida virou as costas para Deus. Hoje não está diferente. Quantas as vezes você fala de Jesus Cristo e as pessoas têm virado as costas, não querem saber, irmão, não querem saber. Mas quando você fala que vai fazer uma campanha de prosperidade, uma campanha de libertação, algum paralítico vai sair correndo. Quantos, irmão, é multidões e multidões, aleluia, porque eles querem saber de receber, eles querem saber do bem-estar, mas não querem saber de se doar, não querem saber de carregar as suas cruzes, não querem saber de renunciar todos os dias, não querem saber de perdoar, não querem saber, irmão. Mas eu vejo uma igreja aqui nessa noite que sabe o que é perdão. Eu vejo uma igreja, aleluia, que não tem dificuldade de pedir perdão para o irmão. Eu vejo uma igreja aqui nessa noite que aprendeu com Jesus Cristo. É um fantasma. Ei, quem aboando sou eu, meu filho. Sou eu, para com isso, sou Jesus. Eu acabei de fazer um milagre e vocês estão duvidando, né? A Bíblia não fala assim, né? Eu imagino. Aí Pedro sempre usou, né? Pedro sempre teve mais coragem. Mas se é o Senhor, Jesus, manda que eu vou até ti. Pedro acreditou naquele momento. Aí Jesus, então venha. Quando Jesus fala, irmão, pode ir. Quando Jesus fala, não tenha medo não. Quando Jesus falar para você fazer algo, faça. Ainda que todos te criticam, ainda que todos murmuram contra você, faça, porque foi Ele que mandou. Eu imagino um discípulo falar para o outro ali, eu imagino que não fala, mas eu imagino que, meu Deus, o que é que Pedro vai fazer, hein, meu geral? Imagina ali o discípulo, meu Deus, o que é que o Senhor vai fazer? Que loucura! Porque a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus e Pedro não voltou para o barco, a tempestade não acalmou. Né? Se você continuar lendo, você vai ver que depois que eles adentrou no barco, aí Jesus mandou que acalmasse o vento, a tempestade. Estava ainda bravo, irmão. É por isso que Jesus permite ainda nós passar por momentos de turbulência, irmão. É nesse momento que Deus quer que você aprenda. É nesse momento que você aprenda a acreditar nele. É nesse momento difícil que Ele quer que nós acreditamos verdadeiramente nele. Eu imagino o discípulo olhar para o meu Deus, Pedro, que loucura que Pedro vai fazer. Pedro vai não, Pedro. Eu imagino eles pensando, eu imagino ali, irmão, eu Tomé pensando em si, meu Deus, que doideira é essa? Não faça isso. Mas Pedro acreditou. A Bíblia diz que Pedro desceu e começou a andar. Começou a caminhar. Irmão, só caminha no mar quem tem coragem. Só caminha no mar quem tem coragem. Para adentrar no reino de Deus, só adentra quem tem coragem. Você lembra de Gideão? Gideão 32 mil, é muito Gideão. Antes que os covardes volte, 22 mil homens voltou. Deus não tem prazer em covarde. Pedro foi olhar com a sua valentia. Eu imagino o discípulo ficar todo pasmado, atônito naquele momento, dizendo para o meu Deus, ele está andando mesmo, ele está andando. Eu imagino aquele momento, Pedro andando, caminhando, mas chega o momento da vida de Pedro ali, que ele começa a cair em si, que ele
afundar neste momento? Quantos crentes começam a afundar em momentos difíceis? Em vez de olhar para Jesus, irmão. O foco é Jesus. O foco é o Mestre. Aí Pedro, naquele momento, começa a olhar: meu Deus, o que é isso do meu lado? Que onda é essa que vem vindo contra mim? Meu Deus! Que tempestade é essa? Aí Pedro começa a se apavorar e começa a se afundar. Né? Por isso que a Bíblia diz em Isaías 59.